Olá, querido, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, eu fiquei 45 anos no sistema religioso. E às vezes eu me pergunto ao Deus Criador, eu me pergunto para mim mesmo também. Hoje, estudando a Bíblia de uma maneira muito séria e responsável, às vezes eu me pergunto por que no sistema religioso a gente tinha tanta pergunta e a gente não encontrava resposta para as perguntas que a gente fazia. Se você perguntasse a um líder religioso, claro que eles não iriam responder. Qual eram as perguntas? Eu me perguntava, mesmo no sistema, eu falava assim, gente, de onde vem essa doutrina, essa cultura de que só o crente que não é amaziado que pode tomar Santa Ceia? Quem ensinou ao sistema que só o crente que é batizado nas águas pode tomar a Santa Ceia? E eu ficava me perguntando, onde que está escrito que a gente, para se configurar como filho de Deus, a gente tem que pertencer a uma denominação ou uma religião? Eu ficava me perguntando isso tudo e não tinha resposta. Hoje, a gente estudando a Bíblia, não é? Da maneira correta, da maneira certa, a gente chega à conclusão de uma coisa, que tudo isso foi inventado com o intuito ou com o objetivo de escravizar mais as pessoas, deixar as pessoas ali no sistema, né, sem ter para onde ir, sem ter para onde correr. Então, meu querido, uma coisa é certa. Quando você abandona o sistema religioso que você aprende, não é? Ali, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, 15, que existiu um diabo lá no meio do povo judeu e que esse diabo, que a tradução original para diabo é opositor. Ou seja, se o seu patrão se opõe a você, se o empregado se opõe ao patrão, se o marido se opõe à esposa, se a esposa se opõe ao esposo, se o filho se opõe ao pai, se o filho se opõe à mãe, isso é opositor, isso é diabolos. Diabolos são espíritos, não é? Que encarnam, ou seja, eu estou tranquilo, mas se alguém, não é, vier me falar que alguém está usando de abuso com o meu filho, com a minha filha, fazendo qualquer coisa contra a minha esposa, eu automaticamente esse espírito vai me ativar dentro de mim e eu vou mudar totalmente o meu comportamento. Isso está em cada um de nós. Então todos nós temos esses espíritos ativados ou não dentro de nós. Então uma coisa é certa, essas perguntas que o sistema não responde, quando você sai de dentro do sistema e começa a estudar a Bíblia, você encontra a resposta. E quais são as respostas? Qual é as respostas? As respostas, sabe qual é? É que foi tudo inventado pelo próprio sistema. Mas você não vai dizer, não, eles tiraram da Bíblia. Em que lugar? Em que lugar? Em que lugar na Bíblia que diz que para mim se configurar como filho de Deus no Espírito, eu tenho que ter religião? Ou eu tenho que pertencer a uma denominação? E existe algum lugar na Bíblia que registra isso? Não. Mas, olha, que interessante. Você consegue encontrar na Bíblia, no capítulo 5 de João, o versículo 24 e 25, que tudo que eu, que você e que nós precisamos para se configurar como filho de Deus no Espírito é nós crermos nele. E na época, para os judeus, eles tinham que crer no Jesus, que era a própria imagem de Deus, não é, no Filho. Então, para nós hoje, no Evangelho Eterno, não. Hoje nós temos o nosso Criador, a sua essência dentro de nós, vivemos o reino que foi estabelecido desde o ano 70, não é? O reino de Deus foi estabelecido e hoje vivemos a plena liberdade, satisfação, alegria no espírito de estarmos vivendo o reino de Deus. Mas essas perguntas você não encontrava no sistema. Essas perguntas você podia até fazer, mas você não encontrava. Hoje, queridos, hoje eu sei que
tudo foi inventado e continua sendo inventado, porque o sistema não pode perder as pessoas que dizimam, as pessoas que sustentam esses ministérios, entre aspas, tá bom? Então, outra coisa, onde que está escrito na Bíblia que deveria haver esse tanto de denominação? Onde? Em lugar nenhum. Mas quem inventou essas denominações? Você já procurou pesquisar como que surgiu isso tudo? Na Bíblia não foi. Se você pesquisar, você vai chegar ao quarto século. Você vai chegar também aquela reunião que foi feita lá no quarto século, Constantino, o criador, no Conselho de Nicéia. Aí você vai aprender. Aí você vai ver de onde surgiu essas mazelas de que para alguém se configurar como filho de Deus tem que frequentar um templo religioso com uma placa denominacional. Aí você fala assim, não, as placas denominacionais é só para diferenciar uma das outras. Uma das outras o quê? Você já viu? Tem denominação que não combina com a outra. Então diferenciar de quê? Tem gente que fala até não, a minha igreja que está certa, a do outro está errada. Tem gente que fala, a minha denominação é que está certa, a outra está errada. Mas eu encontro na Bíblia também uma religião, não é? Que ela não tem nome aqui na terra, só no coração de Deus. Aquela de Tiago 1,27, que diz, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: você visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se corromper com a corrupção do mundo. Ali fala que essa religião, na verdade, não tem nome, essa aí é a verdadeira. E aqui para nós, né? Aqui para nós, a melhor coisa que tem é você amar ao seu próximo sem reserva, porque quando a gente ama alguém que não ama a gente, parece que é mais gostoso, parece que é mais saboroso. Eu amo quando existem denominações que falam que detestam Alberto Lírio. Eu amo quando eu ouço alguém dizer que o certo crente não gosta de mim. Você não sabe o que me faz feliz. Por quê? Porque eu aprendi que Jesus ensinou que a gente tem que amar os nossos inimigos. Porque a síndrome do fariseu é amar o amigo. A síndrome do cristão é amar quem te faz mal. Parece que Jesus sabia o que significava amar quem não nos ama, né? É mais gostoso, é mais saboroso e é mais prazeroso. Fique com essa palavra e Deus te abençoe hoje e sempre. Saiba de uma coisa, não use a Bíblia para querer apoiar as suas ideias. Ao contrário, use a Bíblia para afirmar as suas ideias, tá bom? Ou o seu raciocínio, o seu pensamento. Deus te abençoe. Tchau.